Gabriel, dá para criar abelha sem ferrão, onde eu crio abelha com ferrão, abelha apis mellifera? Bom, essa é uma pergunta que vocês fazem muito pra gente aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vim explicar para vocês a resposta a essa pergunta. Já separa papel, separa caneta, que vem muito conteúdo pela frente. Bora! Quero começar esse vídeo já logo respondendo essa fatídica pergunta. Sim, é possível criar abelha sem ferrão junto de abelha com ferrão. Só que não de qualquer jeito, nem de qualquer forma, muito menos com qualquer conhecimento. Existem algumas ressalvas importantes que o apicultor que já cria abelha com ferrão e quer iniciar na criação de abelha sem ferrão precisa levar em consideração para que as duas possam coexistir nesse mesmo local sem que uma prejudique a outra. Principalmente, a apis acabe prejudicando as abelhas sem ferrão. Primeira coisa, justamente isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim, o pasto. O pasto é uma das principais coisas que você tem que se atentar se você for criar abelhas com ferrão junto de abelhas sem ferrão. Aqui eu tenho um exemplo de pasto muito utilizado durante o inverno, que é a astrapeia. Essa planta aqui que tem um porte arbóreo, como vocês podem ver, ó. Uma floração bem abundante, isso aqui são todos os botões florais que vão abrir, ó. E é uma ótima oferecedora de néctar, inclusive tem muitas apis mellifera, abelhas com ferrão, coletando recursos junto de muitas espécies de abelhas sem ferrão. A astrapeia recebe visita de trigona, escaptotrigona, mirins, jataí, vi até bugia e mandaçar coletando recursos nela. Então recebe visita de muitas abelhas sem ferrão, junto com abelhas com ferrão. Quando eu falo com relação a pasto, para você se atentar se você for criar os dois tipos de abelha, não é porque elas não coletam recursos se uma estiver coletando junto com a outra. É muito comum da gente ver abelha com ferrão coletando recursos junto com a abelha sem ferrão. A questão é, as abelhas com ferrão são muito mais populosas e dominantes sobre recursos florais, quando comparada à maioria das abelhas sem ferrão. Tem uma outra abelha sem ferrão só que consegue ser populosa igualmente e dominante igualmente, como a arapuá, por exemplo, né? Em algumas pesquisas, inclusive, ficou comprovado que a arapuá consegue ser até mais dominante do que a apis. Então, se tiver uma apis na flor, a arapuá chega, a apis dá espaço para ela coletar recursos. Isso não acontece com as outras abelhas sem ferrão, não. É só com a arapuá e pouquíssimas outras. A maioria, a apis é mais dominante, a apis é mais populosa. Então, se você tem poucos recursos em uma área e você quer criar os dois tipos de abelha, saiba que as abelhas sem ferrão estarão desfavoráveis quando comparada à apis em quantidade de recursos que elas conseguirão acessar e coletar. Tá? Então esse é um ponto muito importante, o mais importante na minha opinião, se você for criar os dois tipos de abelhas juntas, se atentar para que ambas tenham quantidade e qualidade de pasto necessárias para a sua coleta de recursos. Aposte em flores de pequeno porte, por exemplo, porque flores de pequeno porte raramente recebem visitas de apis mellifera. É claro, não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas é uma aproximação. A gente consegue ver inflorescências de flores bem pequenas que a apis não consegue acessar para a coleta de recursos adequadamente por ser uma abelha de grande porte. Já as abelhas sem ferrão de pequeno porte conseguem acessar essas flores de tamanho menor para a coleta de recursos satisfatoriamente, sem que a apis acabe atrapalhando ou interferindo nessa coleta, tá bom? Isso é uma indicação já que eu deixo para vocês. Segundo ponto importante, além dos recursos oferecidos para a coleta desses dois tipos de abelha, é o local onde você vai criar esses dois tipos de abelha. Você tem que ter um espaço relativamente bom para você ter tanto a apis quanto a abelha sem ferrão. Afinal, a apis mellifera, o primeiro ponto é que nem pode ser criada em centros urbanos. Você já vai ter que ter um ambiente rural, mais afastado, para ter as suas colônias de abelhas com ferrão. Segundo ponto, eu não aconselho colocar um meliponário muito próximo de um apiário, por dois motivos principais. O primeiro, o manejo com as abelhas sem ferrão pode, por conta do feromônio de defesa que todas as abelhas sem ferrão exalam quando você está mexendo numa colônia, acabar iniciando uma defesa da colônia de apis, por exemplo. E isso pode causar problemas tanto para o meliponicultor, que não vai poder manejar as suas abelhas sem ferrão, sem roupa de proteção, sem fumigador, com tranquilidade, afinal as apis vão vir atacar a partir desse feromônio de defesa que vai ser exalado das abelhas sem ferrão. Segundo, que as apis podem acabar por conta desse feromônio de defesa, iniciando um ataque às colônias de abelhas sem ferrão que estão exalando esse feromônio. Tá? Isso vai variar de acordo, claro, com o genótipo da apis, com a subespécie de apis que você está criando. Se for africanizadas, que são um pouco mais agressivas, elas tendem a ser também mais chatinhas nesse assunto. As europeias, as italianas são um pouco mais mansas, né? Então, são vários pontos que vão alterando o resultado final. Mas, em geral, recursos florais e o espaço que você cria para que a criação de ambas seja feita de forma satisfatória e tranquila para você, sem muitos perigos, precisa ser, sim, um ponto de atenção
se você quer criar os dois tipos de abelhas aí no mesmo local. E por fim, mais ou menos importante, uma informação que eu deixo para vocês que querem criar as duas, que é o que eu passo para os alunos, é justamente afastar o meliponário do apiário. Deixa pelo menos uns 50 metros de distância, 100 metros de distância, que assim você pode manejar as suas abelhas sem ferrão sem necessidade de vestir roupa de proteção, mesmo que elas exalem feromônio de defesa, né? Enquanto você está fazendo os manejos aqui no meliponário, isso não vai ser o suficiente para despertar um senso de defesa da apis, porque está distante. Então você pode manejar as abelhas sem ferrão com tranquilidade, e quando for manejar as apis, mesmo que elas façam algazarra lá, não vai interferir também no meliponário. Entendido isso? Vocês já sabem que pode criar abelha com ferrão e sem ferrão juntas, só que não de qualquer jeito. Precisa se atentar a esses dois pontos principais que eu deixei aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica desse ou desse lado para continuar seguindo os Cafés com Abelha aqui do Abelhando do Mundo Afora. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até a próxima. Fui!